Glória a Deus, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é a Marta, a missionária Marta. Hoje é dia 11 de julho de 2025. Amados irmãos, outro dia, glória a Deus, aleluias, exatamente dia 3, eu tive um sonho muito interessante em relação ao amor da juventude. E esse sonho foi muito interessante porque o Senhor me fazia lembrar do amor da juventude. E eu me perguntava nesse sonho em relação a esse amor esquecido. Porque eu dizia ao Senhor, no próprio sonho, quando estava sonhando, e dizia: Senhor, já não amo mais esse amor da juventude. E o Senhor me fez sentir que realmente esse amor, quando estava nesse tempo da juventude, realmente amava a esse amor. Tinha amor por essa pessoa, vamos dizer assim, que esse era o sonho. E podia ver o quão grande era esse amor dessa juventude. E nesse sonho, é um sonho até difícil de contar, porque é um sonho onde eu estava nos braços do amor da minha juventude, aonde nesse tempo, mesmo estando nesse sonho, eu me lembrava que eu já não tinha amor nenhum mais por essa devida pessoa. E me perguntava por que estou aqui nessa situação, sendo que estou casada com outra pessoa. E esse amor da juventude me dizia que o seu irmão menor havia se perdido. E eu podia visualizar a perda desse irmão menor. E como se perdeu, e como se afastou dos bons costumes, e como se afastou do viver de uma conduta devida moralmente, e como pecava, eu podia ver. E quando eu despertei, eu não encontrava razão nesse sonho, até o Senhor dizer que esse era o amor da juventude. E eu fui buscar os versículos relacionados a esse sonho, porque eu sabia que o Senhor queria falar algo através desse sonho. E o Senhor, na realidade, Ele me diz o seguinte: você é a igreja. E o amor da sua juventude sou eu. Então, isso quando Ele me fala a respeito disso, e Ele diz também: você é Israel. E o amor da juventude de Israel sou eu. Israel estava nos meus braços, e quando andava no deserto, fazia tudo conforme o que eu mandava e me obedecia. Porque Israel vivia no seu primeiro amor. E agora Israel se afastou dos meus braços e afastou do seu primeiro amor. Afastou do amor da sua juventude. Assim como os irmãos na igreja, dizia o Senhor, se afastou dos meus braços o primeiro amor, o seu amor da juventude. E o Senhor me falava com uma profundidade muito grande, me mostrando a realidade da igreja nesse tempo. Que dizem Senhor, 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 mas afastou do primeiro amor, afastou dos braços
desse amor da juventude. E quando o Senhor me trazia isso à memória, o Senhor me fazia lembrar do meu primeiro amor, quando encontrei com o Senhor. E como o amava, e como estava apaixonado por Ele, como me entregava aos seus braços. E eu dizia, Senhor, Ele dizia nessa mesma intensidade que você sentiu nesse sonho, que já não amava mais o amor da sua juventude. É com essa mesma intensidade que os que dizem ser meus se afastaram de mim. Glória a Deus, aleluias. Então eu pude ver essa intensidade do esfriamento em relação ao primeiro amor da igreja. Isso para mim foi tremendo, essa visão. Isso para mim foi tremendo, essa revelação. Porque era uma revelação do íntimo, do coração de Deus e como Ele se sente em relação ao que dizem ser Senhor e dizem servir ao Senhor, mas estão totalmente afastados do primeiro amor. Acostumaram com essa relação hoje. O Senhor me dizia, se acostumaram como uma mulher esposa se acostuma com seu esposo e já não anda apaixonada atrás do seu esposo. A igreja já não anda apaixonada atrás do seu primeiro amor, que sou eu. Eles se acostumaram. E esse costume de convivência fez com que a minha esposa se afastasse de mim. Então, amado, para mim isso foi algo muito forte. E os versículos que o Senhor me deu foi Jeremias 2:2, 3, 9, 12, 13, 15, 19 até o 20 e 29, que diz assim: anda e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz Jeová, eu tenho acordado, eu tenho lembrado de ti, e da sua fidelidade, da sua juventude, e do amor do seu amor, quando andava atrás de mim no deserto e na terra que não era semeada. Santo era Israel a Jeová, primícias dos seus novos frutos. Todos os que devoravam eram culpáveis. Mal vinha sobre eles, diz Jeová. Portanto, contenderei a um com vós outros, diz Jeová, com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Espantai céus sobre isto, e horrorizai, desolai em grande maneira, diz o Senhor, porque do mal afeito o meu povo, me deixaram a mim, porque mal fez o meu povo em me deixar a mim, fonte de água viva, e cavaram para si cisternas furadas, que não retém água. Os cachorros de leão rugiram contra ele e alçaram as suas vozes e assolaram a sua terra. Queimadas estão as cidades sem morador. Tua maldade te castigará, e tuas rebeldias te condenarão. Sabe, pois, e vê quão mau e amargo é haver deixado o Senhor teu Deus, e faltar a falta do temor, diz o Senhor, Jeová dos exércitos, porque desde muito atrás rompeste os teus jugos e as tuas ataduras e disseste, não servireis. Com tudo isso, sobre todo
coiado, né? Cojado alto, e debaixo de toda árvore frondosa deitava com as prostitutas. Porque porfias comigo, todos vós outros prevaricastes contra mim, diz Jeová. Glória a Deus, aleluia. E quando eu estou lendo aqui, eu estou vendo a imagem da igreja que prevarica contra o Senhor, indo atrás de outros deuses e pensando que este é o Senhor verdadeiro, indo atrás de doutrinas humanas ou conceitos humanos, fazendo obras vãs que não são contadas e não serão contadas para a salvação. E pensando que estar esquentando uma cadeira já tem a salvação ganha. E não veem que não estão servindo a Jeová na condição que estão. Vê a igreja nessa condição e na mesma condição de Israel. E o que o Senhor diz? Que vai trazer maus e vão espantar do que vai vir sobre a igreja, dos juízos. Que o Senhor vai trazer sobre a igreja, sobre esse povo. Que diz que está com o Senhor, mas na realidade não está, e são duros de cerviz, difíceis de entendimento, porque seu entendimento está cauterizado e eles não esforçam em compreender o que é estar verdadeiramente na presença do Senhor. Foram mal ensinados. E a igreja não prega a salvação. A igreja não prega mais santidade. E é necessário ter santidade para herdar o reino dos céus. O que está pregando nossa igreja hoje, que não se preocupa em preparar esse povo para a vinda do Senhor. Por isso que o Senhor tem se levantado e pedido a cada indivíduo como igreja pessoal, porque nós somos a igreja, a preparar vocês mesmos para a vinda do Senhor. E não esperar que outros te preparem para a vinda do Senhor. E o que o Senhor está falando e volta a falar, leiam a palavra do Senhor e entendam a palavra do Senhor por vocês mesmos. Entenda a palavra do Senhor por vocês mesmos e busquem por vocês mesmos a resposta que vem da parte do Senhor. Porque nós somos insuficientes para entregar as mensagens que cada um necessita, sabendo que o Espírito Santo de Deus é o que toma a mensagem e trabalha nos corações. Mas sabe o que eu vejo nas igrejas mundialmente falando? Que cessou o operar por causa das multidões de iniquidades dentro desses lugares. E o próprio Senhor disse: eu já não estou nesses lugares, porque não habito em templos feitos por mãos de homens. Eu habito no coração de vocês. E para habitar no coração de vocês tem que estar limpo. Tem que estar em condição para que a santidade do Senhor entre nesse lugar, entre em nós. Nós temos que estar em condição. Amados irmãos, estamos no tempo de preparação para a vinda, porque o Senhor já está às portas. Mas essa igreja que abandonou o primeiro amor não tem ouvidos para ouvir sobre a vinda do Senhor, sobre santificação e preparação, para que você compreenda o quão longe está a igreja da vinda do Senhor e da presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia.
Isaías 54:5 diz: porque teu marido é o teu fazedor. Jeová dos exércitos é o seu nome, o teu redentor, o Santo de Israel. Deus de toda a terra será chamado. Porque como mulher abandonada e triste de espírito, te chamou Jeová, como a esposa da juventude que é repudiada, diz o Deus seu. Por um breve momento eu te abandonei, mas eu te recolherei com grande misericórdia. Com um pouco de ira me escondi de ti o meu rosto por um momento, mas com misericórdia eterna terei compaixão de ti, diz Jeová, o teu Redentor. Porque ele esconde o rosto de nós? Porque nos afastamos do seu primeiro amor e fomos de trás de outros amores. Amores que você sabe que são. Abandonamos o nosso Deus. Dizemos estamos com ele, mas na realidade não estamos. O nosso coração está longe, nossos pensamentos estão longe. Nossos pensamentos estão preocupados com o cotidiano, com as coisas desse mundo. Não estamos cheios, os nossos pensamentos não estão cheios da palavra ou da meditação, ou estamos andando em espírito, estamos andando na carne. Porque esse me será como os dias de Noé, quando jurei que nunca mais as águas de Noé passariam pela terra. Assim é jurado que eu não me irarei contra ti. Porque os montes se moverão, as montanhas tremerão, mas não se apartará de ti a minha misericórdia, nem o pacto de minha paz se quebrantará, diz Jeová, ele que tem misericórdia de ti. Pobrecita, pobre, fadigada com tempestades, sem consolo, é aqui que eu cimentarei as tuas pedras sobre uma base, né? Sobre safiro eu te fundarei. Tuas janelas eu colocarei pedras preciosas e tuas portas pedras de cabúrculo, e toda muralha de pedras preciosas, e todos os seus filhos serão ensinados pelo próprio Jeová, e se multiplicará a paz dos seus filhos. Com justiça será adornada e estará longe da opressão, porque não temerá, e de temor, porque não se acercará a ti. Se algum conspirar contra ti, luará sem mim. O que contra ti conspirar diante de ti cairá. Essa é a promessa que o Senhor tem para as nossas vidas, porque somos especiais para o Senhor. Por isso o Senhor chora em seus olhos, derrama lágrimas por esse povo que se afastou da sua presença e afastou do seu primeiro amor. Amados irmãos, porque o Senhor tem promessas preciosas para as nossas vidas, mas nós não estamos atentos para poder receber tudo o que o Senhor quer nos entregar. E isso é um motivo de dor para o Senhor, ver que sua igreja, ao invés de se acercar a Ele para receber, se afasta para receber correção. Amados irmãos, quando um filho se afasta do pai e vai para lugares perigosos, o pai tem que corrigi-lo, porque está indo para um lugar que pode se perder. E um pai vela pelo seu filho.
Quando nesse sonho ele me dizia o filho menor se perdeu, e eu pude ver o filho menor se perdendo, indo atrás de drogas, indo atrás de coisas que lhe traziam perdição e inferno. E quando esse filho menor morria, porque eu via na visão que esse filho menor caía e morria, eu sabia que ia para o inferno. O Senhor não tem prazer de que os seus menores se percam. O Senhor ama os seus menores e o Senhor tem necessidade de cuidar dos seus menores. E se um menor da parte do Senhor se perde, há uma dor muito grande por parte do Senhor em relação a esse que se perde, porque Ele o ama e sente na obrigação de cuidar e de proteger. No entanto, Isaías 54 nos diz a respeito dessa proteção. Glória a Deus, aleluias. Que tremendo a palavra do Senhor, e que tremendo quando o Senhor nos mostra todas essas coisas e nos mostra evidentemente tão real como está a condição da igreja hoje. É algo assim tremendo que não, quando você olha, não tem espaço no seu coração para alegria. É tristeza ver a condição da igreja nesse tempo. Glória a Deus, aleluias. O Senhor, antes de ontem, me falava sobre a igreja. Eu estava dormindo e o Senhor me disse uma palavra, porque Ele me ensinava e me mostrava situações de toda a igreja. E me dizia assim: vituperam. E eu olhava, eu dizia: Senhor, como te vituperam? E o que é vituperar? E eu via, o que o Senhor me mostrava era o seguinte: eu via as pessoas fazendo a obra do Senhor e dizendo Senhor, Senhor, pregando no nome do Senhor. Eu via pessoas nos altares fazendo as obras no nome do Senhor. Eu via mulheres de grupos de orações, eu via homens, eu via pessoas trabalhando em casas de recuperação, trabalhando ao serviço da obra do Senhor para recuperar pessoas para o Senhor. Mas o transfundo do que o Senhor me mostrava, o que estava nos seus corações, e as coisas que eles falavam, e as coisas que eles faziam também, se burlavam do Senhor e da sua palavra. Como se o Senhor não vesse e como se o Senhor não fosse o juiz que estivesse sobre a terra, com seus olhos sobre a terra, e vesse todas as coisas para julgar em um determinado momento. Muitos pecando e tendo isso como um oba-oba, fazendo a obra como um oba-oba, sem a preocupação, sem o temor. Isso me mostrava o Senhor. Sem temor me servem. Esse povo me serve sem temor. Esse povo não tem temor da minha palavra e não crê na minha palavra. Eles pregam a minha palavra, mas a minha palavra não tem poder para eles. Porque eles não têm temor dos meus juízos. Porque eles não me veem como um Deus verdadeiro que julga os seus atos e as suas ações. Estão fazendo essa obra por fazer. Estão me servindo por servir. E por causa disso, burlam de mim e burlam da minha presença. Por isso vituperam.
contra a minha palavra. Então isso para mim foi espantoso ver e sentir tudo isso e ver esse desdém, porque eu podia ver os sentimentos de desdém que as pessoas que estavam em altares e que estavam no público escutando a palavra e lendo a palavra e fazendo a obra em vários lugares, como faziam de forma burlesca, como se Deus não visse e como se Deus não operasse mais sobre essa terra e como se Deus não fosse mais verdadeiro. E o Senhor me dizia, por esse motivo que eles perderam a credibilidade e eu já não opero mais nos seus meios, porque vituperam a minha palavra. Não são como o povo de Israel que andou nesse deserto, via os meus juízos acontecer e tinha temor de mim. No tempo da graça, nós entramos no tempo da graça e pensamos que tudo pode no tempo da graça, que tudo é permitido, que os pecados são permitidos e que o Deus de ontem não é o mesmo Deus de hoje. Por isso vituperamos, vou colocar em plural. Por isso deixamos de considerar verdadeiramente a sua palavra e deixamos de considerar verdadeiramente o seu poder como um poder operante para os dias de hoje. Como não vemos o juízo de Deus manifestar como manifestou no Velho Testamento, porque era imediato a reação de Deus quando alguém pecava. Então continuamos pecando porque não vemos o juízo de Deus cair sobre as nossas cabeças. Mas vamos entrar nesse tempo agora, diz o Senhor, que vamos entrar nesse tempo agora onde os juízos dele vai estar operante da mesma forma que estava operante no Velho Testamento. Um que é para dar cumprimento à sua palavra e o outro é para mostrar que realmente ele é Deus e que ele manifesta juízo sobre a terra. Então ele vai trazer conclusão de todas essas coisas. Nós servimos ao Senhor, vou colocar em plural, com falta de temor, porque não conhecemos o Deus que servimos, não conhecemos esse Deus juízo, esse Deus que julga, e esse Deus que traz juízo sobre a terra, esse Deus que cobra, esse Deus que manifesta a ira, esse Deus que não aceita ser burlado. Da maneira que estamos servindo ao Senhor, estamos burlando da sua palavra, e a sua palavra é a que sai da sua boca, e nós perdemos o sentido disso, porque temos a palavra de Deus como um livro e não como algo que está saindo da sua própria boca, como algo evidente, como algo real, como algo atuante para esse tempo. E nisso e nessas coisas a igreja perdeu o sentido do poder de Deus, o sentido do poder da palavra de Deus. Então, como a palavra de Deus está contida num livro para nós, ela não manifesta poder nas nossas vidas para julgar os nossos pecados, as nossas condutas, os nossos corações que estão constantemente sendo analisados. Porque estamos num altar, pensamos que não podemos ser tocados pela ira do Senhor e podemos fazer qualquer coisa, que o Senhor vai nos perdoar simplesmente por ter sido ungido pastor ou pastora, ou missionária, ou ter um cargo dentro da igreja. É imune à justiça de Deus e pode cometer injustiças. Nós servimos um Deus justo. E um Deus justo é um Deus equilibrado, que coloca na balança todos os nossos atos e todas as nossas ações para julgar, independente de quem seja. O próprio Jesus disse: vocês são servos
Todos nós somos servos. Ele não colocou nenhum título aqui. Ele chamou todos de servos. E disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Que nós fizemos, colocamos títulos e colocamos os títulos maiores do que o nosso Deus. Aonde como que pregamos de uma determinada maneira, aonde parece que essas pessoas que têm títulos são protegidas e podem cometer pecados e injúrias contra o nosso Deus e fazer qualquer coisa sem a direção do nosso Deus e não será cobrado. Somos servos, disse o Senhor Jesus. Vamos abaixar, desculpa a forma que estou falando e que vou falar. Vamos abaixar a crista. Vamos parar de cantar de galo, porque não somos dono. Desculpa a maneira que estou falando. Não somos dono do galinheiro. E muitos que dizem ser servos do Senhor cantam de galo e querem ter uma voz maior que a voz do nosso próprio Deus no seu âmbito de jurisdição, no seu lugar aonde está trabalhando. Foi o Senhor que destinou e colocou essas pessoas aí. E por ter sido o Senhor que colocou neste lugar, mais respeito vocês têm que ter com o próprio Senhor. Porque a própria palavra diz: o que é muito é dado, muito será cobrado. E nós esquecemos desses versículos. E começamos a agir deliberadamente com a palavra do Senhor, esquecendo vários versículos e considerando só alguns. A palavra do Senhor, ela não se contradiz. O Senhor não vai contradizer a sua própria palavra. Não há contradição. Há confirmação. O Senhor sempre vai confirmar. E Ele é muito seguro dentro da sua palavra em relação a condutas, em relação a como as coisas devem ser. Mas o que faz o homem? Pega 1 ou 2 versículos e analisa conforme os seus pensamentos, conforme a sua vontade, conforme o seu desejo. E isso é vituperar a palavra do Senhor. Isso é falsificar a palavra do Senhor. E muitos estão fazendo isso em cima dos altares. E muitos estão fazendo isso imitando aos outros. E muitos irmãos estão deixando de ler a Bíblia, estão deixando de jejuar, estão deixando de orar. E com opiniões da sua própria carne, pensam que estão corretos, repetindo ladainhas, coisas que escutaram, repetindo coisas mentirosas, que como repetiu várias vezes, isso se tornou verdade dentro do Evangelho. Dentro do Evangelho que se prega. Pregando mentira como se fosse verdade, só porque essa mentira foi repetida várias vezes. Somos irresponsáveis quando não analisamos cada palavra que recebemos da parte do Senhor. Somos responsáveis pelo alimento que nós comemos. Amado, se eu te convidar para vir na minha casa e colocar um alimento podre em cima da mesa para você comer, você vai comer. E quando eu colocar um alimento que tem algum cabelo ou alguma coisa dentro, você vai analisar o alimento que você come, que você está comendo quando você chega na casa de outra pessoa. Você analisa se está limpo, se não está, para ver se não tem nenhuma contaminação. Deveríamos fazer o mesmo com esse alimento espiritual que nós recebemos. E é isso que o Senhor espera de nós. Porque muitos estão servindo alimentos que não provêm da boca do Senhor.
Já tentei explicar várias vezes e explico e insisto em voltar a falar sobre isso. Por que insisto? Porque o Pai me faz insistir com isso, porque são nessas coisas que a igreja tem errado nesse último tempo. De não analisar, não esquadrinhar as escrituras, de deixar a salvação de vocês na mão do outro. A igreja está deixando a salvação na mão de terceiros. Como se o outro fosse responsável pela edificação da sua vida. Quem edifica a sua vida é o Espírito Santo através da sua busca. Através de você alimentar de um alimento sólido, um alimento nutritivo. Nós, como Paulo disse, há muitos hoje em dia que estão na mesma situação, tendo idade para ser maduros na fé e comer alimentos sólidos e receber revelações de mistérios da parte do Senhor e revelações, estão no leite e não tem condição do Senhor trazer revelações para eles e revelar mistérios. Incapazes de clamar ao Senhor, e o Senhor diz: clama a mim e eu te responderei e te mostrarei coisas grandes que não sabem. Mas o povo quer continuar surdo e cego. Amados, orem ao Senhor para tirar essa cegueira espiritual, a surdeza espiritual. Todos os dias eu oro ao Senhor para me mostrar conforme Ele vê, porque eu posso considerar determinados assuntos de acordo com o meu entendimento. Mas o entendimento do Senhor sobre esse assunto é muito mais abrangente, muito maior. E quando o Senhor me revela como Ele vê determinadas coisas, eu posso saber como interceder e como orar por determinados assuntos. Quando eu estava me arrumando hoje de manhã, escovando os dentes, o Senhor disse algo assim para mim. Disse que Ele não atenderá orações que vai contra o propósito dele. Me dizia isso. Quando eu escovava os dentes, Ele dizia: não atendo orações que vão contra os meus propósitos. E Ele começa a me ensinar e eu começo a compreender também o que Ele estava falando. Amados, por exemplo, se você vai interceder pelo seu governo e você está pedindo algo que não é a vontade do Senhor, Ele não vai atender sua oração, vão ser palavras perdidas, tempo perdido de oração. Porque se ela não vai junto com o propósito do Senhor para esse tempo, o Senhor não vai atender. Então temos que saber, por exemplo, em relação a interceder. Eu estou dando um exemplo do governo. Se eu orar para o governo do meu país, por exemplo, eu tenho que saber profeticamente o que o Senhor está movendo e como o Senhor está movendo e como o Senhor está fazendo as coisas nesse último tempo. Para saber como interceder. Qual é o propósito de Deus com estas coisas que estão acontecendo? Porque eu posso estar ajoelhado por horas ou dias, intercedendo e clamando por determinadas coisas para acontecer. Mas se não é da vontade do Senhor, o Senhor não vai mover para isso. Assim também a nossa vida, em todas as áreas. Se não é propósito de Deus, se isso vai ser para maldição na sua vida, se isso não vai fazer bem. Por exemplo, quando você intercede por o governo, o Senhor está olhando para os governos em relação a trazer juízo às nações, tá? E o Senhor está olhando em relação aos governos mundiais, em relação a trazer redenção para o povo.
e proteger a igreja. Isso é a visão do Senhor em relação aos governos. O Senhor quer proteger o povo que clama por ele, e o Senhor quer trazer juízo para os que não estão na presença dele, que estão da maneira que eu estou explicando para vocês que estão. Porque vão ser cobrados, como disse aqui a palavra que eu acabei de ler. Vão ser cobrados por ter abandonado o primeiro amor. Vão ser puxados a orelha para poder voltar. Porque em Isaías fala que o Senhor os quer de volta. Mas resistem, porque são soberbos, então o Senhor vai trazer castigo sobre eles. Então é assim que o Senhor vai manifestar nesse último tempo, trazendo juízo sobre as nações para trazer arrependimento a essas almas que não reconhecem e não voltam para o primeiro amor, porque o Senhor está preocupado com os dele, com os que dizem, os que se converteram, os que são batizados, que estão peligrando se perder agora e não ter salvação. E os juízos vai manifestar para eles, para trazê-los de volta, assim como trazer de volta Israel, o povo de Israel, as 12 tribos, os que estão esparcidos, os que estão perdidos. Perdidos de quê? De Israel? Não, perdidos do Senhor, perdidos no propósito, perdidos na salvação. Porque o Senhor quer que eles alcancem salvação, assim como todos. Porque Jesus é o caminho. Todos das tribos de Israel passarão das duas casas, terão que passar pelo mesmo caminho que todos nós passamos, que é Jesus, que é Yeshua, amados irmãos. Então o Senhor quer trazer de volta por esse caminho. E se eles não vão por esse caminho, não haverá salvação para eles, para ninguém. Tomando em conta, amados, que há duas casas, a casa de Judá e a casa de Israel. A casa de Judá são 3 tribos: Benjamim, Judá e um parte de Levi. Tá? Isso é bíblico, está na escrito. E a segunda casa, que é Israel, são o restante das 10 tribos. Quando você fala Israel, a todos, Judá é uma casa com Benjamim e parte dos levitas. Não está incluído em Israel. E as 10 tribos são Israel. Eu trouxe um estudo sobre isso, mas eu trouxe, parece que em espanhol, não consegui trazer em português. Eu vou colocar o canal em espanhol para vocês. Vocês podem traduzir, não sei se teria tradução em português. Não dá para traduzir. Vai em configurações, coloca a tradução automática e aí busca o idioma que você quer. E aí você pode ver os estudos. Glória a Deus por isso. Amados irmãos, o Senhor, então como eu devo orar para o meu país? Para trazer um governo diferente para governar o meu país? Ou para que o Senhor manifeste redenção sobre o meu país e resgate mais almas? Porque nós temos um conceito como igreja de que o perdido sempre é o que está fora do templo, fora das paredes. Mas o que o Senhor manifesta a mim é que os perdidos estão dentro, porque deixaram o primeiro amor e se perderam no caminho, aonde o Senhor necessita agora resgatá-los, e para isso trairá juízo. Se a igreja não desperta, como vou orar então? Vou orar para a igreja despertar. Vou orar para que
o juízo do Senhor, quando venha sobre a minha nação, para que o Senhor segure a mão que manifestará juízo sobre essa nação, a mão do opressor sobre essa nação. Compreende? Porque é isso espiritualmente que nós vemos sobre o Brasil, uma mão opressora, que quer vir sobre o nosso país tomar domínio, tá? E quer vir sobre o nosso país tomar domínio. Não se trata de presidente ou presidência ou de quem está no poder. Se trata de uma mão opressora trazendo juízo de Deus sobre esse país, aonde muitos sofrerão. Por que sofrerão? Por causa das próprias condições, porque andaram em caminhos de maldição e colherão maldição. Não andaram em caminhos de bênçãos para ser protegidos, Deuteronômio 28. O que nós fazemos, nós colhemos, amados. E agora é um tempo onde nós vamos entrar, é um tempo onde haverá uma colheita de todas as ações, tantas as passadas, os nossos antepassados, como as presentes. Nós somos a geração escolhida. Escolhida para passar por tudo isso e levar e carregar as consequências dessas coisas. Mas as consequências dessas coisas só cairá sobre os ombros daqueles que não estão verdadeiramente na presença do Senhor, purificados, santificados e preparados para a sua vinda. Porque os que estão preparados para a vinda do Senhor, purificados, santificados em tudo, o Senhor os guardará. Mas os que não estão preparados, eles vão passar por essa tribulação momentânea. Vão ser apertados para poder reconhecer e voltar atrás, voltar ao caminho, porque se perderam do caminho, que é o nosso Jesus, que direciona todas as coisas. Saíram da direção. Isso é o que o Senhor se queixa, que a igreja, eu vou falar brasileira, mas é um termo mundial. A igreja saiu da direção, saiu do caminho que é Jesus e não aceita ser direcionada pela voz de Jesus. Ela quer ser direcionada por uma política, ela quer ser direcionada por uma ação de governo para poder conquistar territórios, para poder conquistar. Quer crescer financeiramente porque a igreja está pensando em crescimento de nação. Da nação. A igreja tirou o foco do crescimento espiritual e está buscando crescimento terreno. E por causa disso o Senhor levanta juízo no Brasil, justamente por causa de mudar a visão. E os responsáveis pela mudança de visão da igreja, essa visão que foi mudada, que eles insistiram, entraram nos altares, vituperaram os altares, com as propagandas políticas, dando microfone para político sujo. Seja quem for, amados. Essa mistura, Deus não permitiu essa mistura. Glória a Deus, aleluias. Deus permite determinadas coisas para crescimento espiritual e não para decadência espiritual. Houve uma decadência espiritual no povo de Deus. Mudaram a direção. O povo de Deus agora está mais carnal e se importando mais com as coisas da terra do que do céu. Brigam pelas coisas terrenais. Entram em dissensões. E o que a palavra diz? Que nós, como cristãos, não devemos entrar em dissensão. E um monte de cristão em rede social brigando por causa de política. Está de acordo com a palavra de Deus isso? Esses pleitos? Essas
brigas, contendas de irmão com irmão por causa de coisas sociais, por causa de coisas. Amados, se você quer brigar, briga de joelho, orando ao Senhor e fazendo a vontade dele. Porque se você faz a vontade dele e ora como ele quer, de acordo com o propósito dele, haverá bênção e haverá crescimento. E haverá paz e haverá multiplicação. Porque assim o Senhor abençoará o seu povo. Quando o seu povo anda no caminho que é Jesus e seja direcionado pela sua voz. Não é a voz do povo que governa. É a voz do nosso Deus que governa quando eu estou sendo direcionada por Ele. Uma igreja não pode ser levantada por pessoas, a igreja ela só pode ser levantada pelo Espírito de Deus, quando eu sou direcionada pelo Espírito dele, em todas as coisas. Vocês entenderam? Em relação ao que o Senhor diz, em relação ao que a igreja mudou a visão e saiu do caminho? Então, o Senhor quer que nós nos voltemos para Ele e voltemos para esse primeiro amor. E o que o Senhor quer é que vocês, individualmente, cada um busque voltar para o primeiro amor. E a sua volta ao primeiro amor não depende do seu pastor, do seu líder, da obreira, quem ora, quem não ora dentro da sua igreja. Depende de você. Depende do seu compromisso com Deus. Depende da sua entrega para Deus. Depende da sua comunhão com Deus. Depende do seu coração disposto a estar limpo. Depende da sua vida disposta a ser purificada por esse Espírito de Deus. Depende da sua vigilância em relação ao que você sente, aos seus sentimentos. Esses sentimentos que às vezes se colocam no seu coração, sentimentos de contenda familiar, sentimentos de fofoca, sentimentos. O que vem em você, essas coisas te contaminam. E o Senhor, no reino do Senhor, não entrará pessoas sujas, contaminadas por essas sujeiras. Nossas vestes, elas têm que estar limpas, brancas, e temos que estar preparados. E o tempo já está acabando para a nossa preparação. E me dói ver, quando o Senhor me mostra essa situação da igreja, me dói. Me dói ver. Porque eu pergunto para o Senhor, digo, Senhor Deus, e o Senhor diz, eu vou trazer sobre eles juízos e eu vou trazer cobrança sobre eles, e não vai ser fácil. Porque Salmo 101, porque não fazem as coisas corretas diante da minha presença e pecam. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Então, amados irmãos, um momento, por favor. Salmo 101:3. Eu não colocarei diante dos meus olhos coisa injusta. Eu aborreço a obra dos que se desviam. Nenhum deles se acercarão a mim. Coração perverso se apartará de mim, e eu não conhecerei o malvado. Ao que solapadamente infama o seu próximo, eu o destruirei. Não sofrerei os olhos altivos, ou seja, o Senhor não suportará as pessoas de olhos altivos e de coração vaidoso. Os meus olhos eu colocarei nos fiéis da terra, para que esteja comigo,
e que ande no caminho da perfeição. Este me servirá. Salmo 101, 7. Não habitará dentro da minha casa o que faz fraude, e o que ama mentira não se afirmará diante dos meus olhos. De manhã eu destruirei todos os ímpios da terra, para exterminar da cidade de Jeová todos os que fazem iniquidade. Esse é o Salmo 101, essa é a palavra do Senhor. Quando, amados irmãos, que o Senhor vai aceitar coisa injusta, e muitos estão sendo injustos diante da presença do Senhor e não tem noção de injustiça, porque olha a justiça de acordo com os seus olhos, ou seja, se é para mim injusto isso, não importa se é injusto para o outro. Amado, a justiça do Senhor é equilibrada, ela tem que ser justa para as duas partes. Se eu estou pensando que não, isso está sendo justo para mim, eu ganhei essa causa, está sendo justo, mas para receber essa justiça, eu injusticei essa pessoa ficou injustiçada perante os olhos do Senhor, eu estou sendo injusta. Se eu amo mais, eu tenho preferência na minha casa por um filho, adulo mais um filho do que o outro, diante dos olhos do Senhor, estou sendo injusta. Se dentro de uma congregação eu amo mais um irmão do que o outro, diante do Senhor estou sendo injusta. E o que o Senhor fala, não colocarei diante de mim coisa nenhuma injusta. Não haverá injustiça diante do Senhor. Como está o proceder? Porque Ele analisará minhas obras, e as minhas obras, amados, não é sair pregando aí ou fazendo. As minhas obras sou eu. É o que eu faço. É a justiça que eu exerço. Essas são as minhas obras que o Senhor analisará. Essas são as obras dos santos que serão cobradas e serão purificadas. Devo analisar as minhas obras para purificação. Então, amados, se eu desvio da presença do Senhor, essa é uma obra que eu estou apresentando diante do Senhor, desviando do seu caminho. A perversidade, se eu sou perversa com alguém, por mais que seja light a minha perversidade, alguém me pediu um copo de água e eu disse, não, eu não vou dar não, se ele quiser ele pega. É perversidade, eu estou sendo perversa com essa pessoa. Eu não estou amando, eu estou deixando de amar, eu estou deixando de obedecer a palavra do Senhor, porque eu estou julgando conforme a minha justiça. Não, eu não gosto dessa pessoa, então eu não vou fazer isso para ela. E quem falou que nós somos juízes nessa terra para julgar? O Senhor nos mandou amar o nosso próximo. Então eu estou cumprindo a palavra do Senhor? Não, eu estou sendo perversa. Eu estou exercendo um coração perverso. Porque eu estou qualificando as pessoas e separando conforme a minha justiça, meu senso de justiça. Conforme o meu juízo, eu estou julgando. E nós temos juízos precipitados em relação aos outros. Nós temos juízos em relação aos outros, porque nós temos prejuízos, porque pré-julgamos os outros. Temos juízos precipitados dos demais. E esses juízos precipitados dos outros nos faz classificar as pessoas e separar as pessoas. E o Senhor diz, ama a todos. E se é seu inimigo, ama mais o seu inimigo. Glória a Deus, aleluia. Então toda essa obra que eu exerço de juízo precipitado, de pré-julgamento, em espanhol eu acho bem interessante essa palavra, acho bem lindo aprender isso, porque eles dizem assim, pré-juízo, eles falam, essa pessoa tem prejuízo, essa pessoa
tem prejuízo, ela é prejuízo, ela tem prejuízo, ou seja, não que ela está dando prejuízo para o outro financeiro, não. Em relação dela ser uma pessoa que sempre prejulga, sempre tem aquela maldade de estar julgando o próximo. Entendeu? Por exemplo, quando, por exemplo, por exemplo, um exemplo. Eu sou de uma igreja que... Um exemplo só, tá? Vou falar a pessoa. A pessoa é de uma igreja que veste saia, tá? De uso e costume. E ela, por algum motivo, vestiu calça. E a outra irmã a viu. Então ele já viu e já julgou. Ó, que essa não sei o que. Olha lá. Ele teve um juízo precipitado. Quando a pessoa tem um pré-juízo em espanhol, significa que esse pré-julgamento já faz parte do seu caráter. Ela é uma pessoa que está sempre julgando e julga mal os outros, ao ponto de prejudicar a moral do outro. Compreende? Essa é uma pessoa que tem prejuízo. E essa pessoa é mal vista de uma certa forma, porque ela sempre vai apontar o dedo para você. Compreende? E nós, o que é interessante é analisar isso no contexto nosso, que nós fazemos isso sem perceber. Somos pessoas que somos precipitados a julgar o outro. Mas a palavra do Senhor diz: com um juízo que julgai, será julgado. Uau! Então, se eu estou julgando alguém por sua conduta, forma de vestir, ou forma de falar, ou forma de ser, ou porque eu achei isso e isso e isso, tive uma conclusão precipitada em relação à conduta ou caráter dessa pessoa, eu estou tendo um prejuízo. E se eu estou, ou seja, eu estou tendo um prejuízo, um pré-julgamento, e se eu estou julgando precipitadamente ou julgando com o juízo que eu julgo essa pessoa, eu serei julgada também. Olha a justiça do Senhor. Glória a Deus, aleluia. O Senhor, tem um versículo na palavra do Senhor que diz o seguinte, que o Senhor encontra muito justo os que são atribulados, ou seja, que são atribulados nesse tempo, passam por tribulações, passam por perseguições. Tá? O Senhor encontra justo dar-lhes alívio, dar-lhes paz, dar-lhes refrigério, guardá-los. E os que atribulam a esses, perseguem a esses, o Senhor diz: a esses eu encontro justo serem perseguidos. O que isso significa? Essa pessoa que julga, que é predestinada a julgar, ela julga e causa opressão na vida do outro. Porque de uma certa forma isso causa opressão e perseguição na vida do outro, porque é uma perseguição direta ao outro. O Senhor encontra justo a pessoa que está sendo perseguida, o Senhor guardá-la. O Senhor encontra justo que essa pessoa que está perseguindo e tendo prejuízo do outro e prejudicando o outro, ser perseguida. Compreende? Então você, nesse versículo eu queria trazer, mas agora não dá. Mas nesse versículo, ele nos diz o seguinte, que, deixa eu ver se eu procuro aqui, eu vou gastar só um minutinho.
Segundo de Tessalonicenses 1:6. Deixa eu abrir aqui na Bíblia. Segundo de Tessalonicenses 1:6. Assim. Porque é justo diante de Deus pagar com tribulação aos que atribulam, e a vós outros que sois atribulados, dar-vos repouso com nós outros, quando se manifesta o Senhor Jesus desde o céu e com seus anjos no seu poder. Então está falando da grande tribulação. Que todas essas pessoas que atribulam o outro, que julgam, que não têm essas ações santas e começam a perseguir o outro, serão perseguidas na grande tribulação. E os que são perseguidos e têm mantido a cabeça baixa, o Senhor acha justo guardá-los. É forte isso. Porque é justo diante de Deus pagar com tribulação os que atribulam. Governos que são governos opressores. Olha para determinados governos perseguindo da maneira que estão perseguindo o seu povo, seu próprio povo, o povo que está dentro da sua nação. Por mais que estejam justos ou não dentro desse lugar, são estrangeiros, e a Bíblia diz que não é para perseguir estrangeiro em nenhuma hipótese. Porque lembra Israel que fosse estrangeiro no Egito. E se um estrangeiro orar a mim, eu ouvirei, diz o Senhor. Eu ouvirei a sua oração. Então, amado, esses países que operam injustiça e atribulam, esses países serão atribulados. Virá juízo sobre esses países, sobre esses governos corruptos, governos que não olham para o próximo e não têm amor ao próximo e não governam com amor e direção do Senhor. Não significa, amados irmãos, que uma pessoa que diz Senhor, Senhor, governa de acordo com a vontade do Senhor e nos caminhos dentro da direção que Jesus dá. Tá? A palavra do Senhor diz que muitos dos gentios, eles obedecem mais os mandamentos do Senhor do que os próprios filhos de Israel. Compreende? Que desviaram dos mandamentos do Senhor. E de verdade, muitos dos gentios hoje cumprem todos os mandamentos e têm temor a Deus. Não quero falar isso para desmerecer ninguém, não. Eu estou dando o exemplo da palavra do Senhor. Então, amados irmãos, tudo que manifeste na nossa vida, no nosso país, na nossa nação, na nossa cidade ou no nosso trabalho, seja onde for, que seja direcionado pelo nosso Deus. Que seja direcionado pelo nosso Deus. Temos que orar pela direção do Senhor. E que o Senhor venha sobre a nossa nação, toma governo nossa nação. Porque a palavra do Senhor diz que todo rei é colocado pelo Senhor. Ele coloca reis e tira reis. É pela vontade do Senhor que se manifesta os reis na terra. Nada está fora do propósito do Senhor. E para isso nós devemos orar, Senhor, que tudo esteja dentro do seu propósito, Senhor. Que tudo esteja dentro do seu propósito. E se porventura nós vemos espiritualmente que algo vai manifestar ou algum juízo vai manifestar sobre a nossa nação por esta e outra coisa, nós devemos parar diante do Senhor, da presença dele e interceder. Devemos interceder pela nossa nação em relação ao povo que deve voltar para o Senhor.
em relação à salvação desse povo, à salvação dessa nação. Salvação com Deus. Não uma salvação financeira que vai trazer resultados imediatos e passageiros, não. Nós temos que clamar por coisas eternas. E a única coisa eterna é a eternidade que nos dá Deus. É a eternidade, é a salvação que nos dá Ele. E isso temos que clamar, e temos que clamar por nós mesmos, temos que clamar pela igreja. Essa igreja dormida que não ora e que quando ora, ora sem propósito. Ora de acordo com o propósito do coração deles ou de coração de autoridade que eles estão seguindo. Não conforme o coração e a direção do Senhor. Amados irmãos, eu não estou aqui para direcionar vocês em relação a nenhum propósito, porque o Senhor não me colocou para isso. O único propósito que eu tenho que direcionar vocês é o de Deus, que Deus, o Espírito Santo de Deus, vai falar no coração de cada um. Que o próprio Espírito Santo vai revelar a cada um. Eu não preciso ficar aqui falando ou direcionando o povo de Deus, que quem direciona o povo de Deus é o Espírito dele. Não é de acordo com as minhas razões, ou de acordo com a forma que eu penso que as coisas vão acontecer, ou que eu imagino, ou que eu raciono pelo meu poder racional. Mas é pelo poder de Deus que todas as coisas no nosso país têm que ser direcionadas. Vocês que estão comigo, que me escutam, que são intercessores, que são pessoas especiais do Senhor, que o Senhor tem colocado em lugares estratégicos para orar e interceder. Eu peço que ore pelo nosso país em relação a estar dentro do propósito de Deus, fazendo a vontade de Deus, porque quando um país está fazendo a vontade de Deus e obedecendo o Senhor, não há necessidade de juízo cair sobre esse país. E o nosso país vai manifestar juízo para ele justamente por causa de que esse país estava avançando espiritualmente e retrasou espiritualmente. O povo está mais carnal. O povo saiu do caminho, saiu do propósito do Senhor. Vamos orar para que esse povo volte para o Senhor, volte verdadeiramente, se consagrem, santifique e purifique, porque quando o Senhor vier, essas almas não se percam e eles não fiquem na grande tribulação, passando por tribulações, como diz 2 Tessalonicenses 1. E 1:5 diz assim: isto é demonstração do justo juízo de Deus, para que sejas tido por dignos do reino de Deus, pelo qual a si mesmo padeceis. Tá? Essa é a demonstração do justo juízo de Deus. Amém? Necessitamos voltar para a fé, essa fé genuína e essa fé que cresce, essa fé madura, que é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Um grande abraço em nome de Jesus.